Em 1º de março de 2024, Sydney Thomas, uma caminhoneira de 26 anos, atravessava a ponte da 2nd Street. Ela dirigia com tranquilidade, apesar do trânsito intenso naquele dia. O que Sydney não sabia é que aquele estava longe de ser um dia comum em sua vida. Assista. Uma caminhonete invadiu sua faixa, causando um acidente grave, que deixou seu caminhão pendurado sobre o rio Ohio por cerca de 40 minutos angustiantes. Durante esse período, Sydney acreditou sinceramente que não sobreviveria e chegou a cogitar soltar o cinto de segurança e pular. Em vez disso, ela se apoiou no treinamento militar que possuía para manter a calma e rezar por ajuda. Após o que pareceu uma eternidade, os bombeiros chegaram e retiraram Sydney em segurança. O motorista da caminhonete, Trevor W. Branham, foi inicialmente acusado de múltiplas infrações. No entanto, um júri do condado de Jefferson decidiu arquivar as acusações de conduta imprudente, alegando falta de provas suficientes para que o caso seguisse adiante. A única acusação mantida foi a de dirigir com a carteira suspensa, que segue em análise em tribunal inferior. Apesar da gravidade do acidente, que deixou o caminhão de Sydney pendurado sobre o rio Ohio por cerca de 40 minutos, ela não sofreu ferimentos físicos e, desde então, retornou ao trabalho, estando novamente nas estradas há mais de um ano. Um usuário do Reddit relatou que estava dirigindo tarde da noite quando passou ao lado de um cemitério. Enquanto seguia pela estrada, algo incomum começou a aparecer nas câmeras do Tesla. There's one. There it is. Right there. There's another one. And it's walking. Both of them. Where's like... Oh my gosh. Now there's 2 of them. There's 3. There was 2 just now. Did you see it? The little one, there it turned into 2. He's just chilling. What would be bad if somebody could knock on the window? But that little one looks like it's a kid. But it was just walking. It's still walking. To me, it looked like a horse. Yeah, it was either a dog or a horse. Like a dog or, yeah. Yeah. Probably a Something. dog. Algumas pessoas sugeriram que tudo poderia ter sido causado por falhas das câmeras, reflexos, sombras ou detritos no ambiente. No entanto, o autor da postagem e muitos outros motoristas de Tesla afirmam que esse tipo de erro não costuma acontecer dessa forma. O que torna a situação ainda mais estranha é o local onde tudo ocorreu, um cemitério. Então fica a pergunta: o que exatamente aquelas câmeras captaram naquela noite? Antes de continuar, eu gostaria de agradecer de coração por todo o apoio de vocês. Já somos 100 mil inscritos, e essa conquista só foi possível graças a cada um que acompanha, curte, comenta e compartilha o canal. Então, fica aqui o meu muito obrigado. Dito isso, vamos voltar ao vídeo. Neste vídeo impressionante de câmera veicular, um homem dirigia seu Subaru Forester XT 2004 pela Angeles Crest Highway, na Califórnia. Uma estrada onde alguns trechos ultrapassam 7.000 pés de altitude. Dirigir nessas condições já é arriscado por si só, e qualquer erro pode ter consequências graves. Enquanto seguia pela estrada, ele apontou o celular para fora da janela para registrar a paisagem. Ao encerrar a gravação, decidiu acelerar. Uma escolha perigosa para aquele local. À frente, um túnel bloqueava completamente sua visão, e ele não tinha ideia do que o esperava do outro lado. Assim que deixou o túnel para trás, surgiu uma curva acentuada. Ele fez uma manobra brusca, perdeu o controle e o veículo passou a escorregar em direção ao precipício. Porém, algo inesperado ocorreu.
O carro foi detido por um muro de pedras, parte de um sistema de drenagem que acabou salvando sua vida. Sem essa estrutura, o Subaru teria caído centenas de metros abaixo. É assustador refletir o quão próximo ele chegou de uma tragédia. Em 26 de fevereiro de 2022, nas proximidades de Colina, no Chile, a câmera veicular de um motorista registrou uma tentativa perturbadora de roubo de veículo em uma alça de acesso da rodovia. Um carro branco à frente aparece freando de maneira irregular e se deslocando de forma suspeita, enquanto se aproximava de um túnel. Ao perceber que algo não parecia normal, o motorista decidiu manter uma distância segura. Subitamente, o carro branco parou por completo, e ao menos 4 homens armados saltaram do veículo, correndo em direção ao carro do motorista em uma clara tentativa de assalto. No entanto, o condutor já havia identificado o perigo desde o começo e teve a presença de espírito de manter espaço suficiente. Agindo em frações de segundo, ele acelerou com força, colidiu contra o carro branco, arrancou completamente a porta do veículo e fugiu em alta velocidade, conseguindo alcançar um local seguro. Os atacantes mal tiveram tempo de sair da frente antes da manobra. O que mais chama a atenção é a calma impressionante mantida pelo motorista durante toda a situação. Sua resposta rápida e percepção do ambiente garantiram sua segurança. E alguns espectadores que assistiram às imagens chegaram a especular que talvez não fosse a primeira vez que ele enfrentava sequestradores de veículos. Até hoje, não há informações confirmadas sobre a captura dos criminosos. Essas imagens de câmera veicular de um Uber foram divulgadas pelo usuário do Reddit Noi948 e começam como qualquer corrida comum. Um motorista recolhendo passageiros e seguindo rumo ao destino combinado. No início, nada aparenta estar fora do normal. Então, sem qualquer aviso, tudo se transforma da pior maneira possível. O homem sentado no banco do passageiro dianteiro subitamente agarra o volante e o gira com violência, tentando lançar o carro diretamente contra um caminhão que vinha na pista contrária. O motorista do Uber reage desesperadamente, luta pelo controle do veículo e consegue frear a tempo, apenas segundos antes de uma colisão fatal. O agressor salta imediatamente para fora do carro e foge correndo. O motorista ainda tenta segui-lo por alguns instantes, mas logo retorna para verificar seus passageiros. Muito provavelmente, tratava-se de uma tentativa de fraude de seguro. Porém, as câmeras do Uber registraram toda a ação, comprovando a total inocência do condutor. O aspecto mais perturbador é que havia uma mulher e crianças no banco traseiro, o que significa que aquela atitude colocou uma família inteira em risco extremo apenas por dinheiro. O homem foi detido e responde por conduta perigosa, colocar vidas em risco, vandalismo e danos à propriedade, mesmo não sendo o motorista. As autoridades ainda investigam qual teria sido a motivação do ato. O caso segue sob investigação da Polícia Provincial de Ontário. Em abril de 2021, durante uma viagem de carro, Mitch dirigia pela rodovia quando se deparou com algo perturbador. Ele quase atropelou o que parecia ser uma criança sozinha, envolta em um cobertor à beira da estrada. Sem conseguir parar a tempo, Mitch ligou imediatamente para a polícia, relatando a presença de uma criança desacompanhada em local perigoso. Após cerca de 1 hora de espera, ele entrou em contato novamente para oferecer as imagens da câmera veicular, mas foi informado de que a criança já havia sido recolhida em segurança e estaria voltando para casa. No entanto, posteriormente, a polícia afirmou que nenhuma criança foi encontrada, mesmo após buscas que se estenderam até 3 horas e 45 minutos da manhã. As autoridades também negaram ter informado Mitch de que a criança havia sido localizada. Na manhã seguinte, voluntários realizaram novas buscas, mas ninguém foi encontrado. Não havia registros de crianças desaparecidas na região, deixando o caso sem explicação e a identidade da criança completamente desconhecida. Em 18 de agosto de 2020, Tyler Day dirigia pelo condado de Napa, na rodovia 128, quando acabou ficando preso no meio do incêndio florestal, conhecido como
LNU Lightning Complex. O fogo havia começado apenas um dia antes, impulsionado por milhares de descargas elétricas, uma onda de calor histórica e ventos intensos. E, quando Tyler entrou naquela estrada, o incêndio já estava totalmente fora de controle. Nas imagens da câmera veicular, é possível ver paredes de fogo dos dois lados da rodovia. Árvores caíam sobre a pista, o asfalto começava a derreter sob os pneus, e a fumaça espessa transformava o dia em noite. Tyler não teve alternativa, além de continuar a... Essas imagens aterrorizantes de câmera veicular foram registradas em 24 de janeiro de 2020, durante uma abordagem de rotina realizada por um patrulheiro estadual de Oklahoma, identificado como Jesse Gregory. Ele havia parado um veículo no acostamento da rodovia e conversava calmamente com o motorista pela janela do passageiro. Okay, that took a long time. So here's your cargo. You're suspended. Okay, I'm not taking you to jail. I'm letting you drive off. De forma totalmente inesperada, um SUV em alta velocidade perdeu o controle e colidiu violentamente com a parte traseira esquerda do carro parado. O impacto foi tão forte que arremessou o policial para a grama ao lado da pista. Mesmo atordoado, Gregory conseguiu se levantar e cambalear de volta até sua viatura. Apesar da violência da colisão, o patrulheiro e todas as pessoas envolvidas sofreram apenas ferimentos leves, sem risco de vida. Em entrevista ao veículo de imprensa, ao Whale, Jesse Gregory descreveu o momento. Não ouvi nenhum barulho de freada. Só lembro de estar voando pelo ar. Fiquei com inchaço no braço e vários hematomas na mão. Near brakes or anything, I just remember going flying. Kind of had some swelling on the top of my arm. I kind of have some purple bruising all through my hand. Gregory foi extremamente sortudo por sobreviver e praticamente sem ferimentos graves. É assustador imaginar o que poderia ter acontecido se ele estivesse do outro lado do veículo no momento do impacto. Atualmente, o caso segue sob investigação e as autoridades ainda tentam esclarecer se o motorista perdeu o controle por acidente ou se houve alguma ação intencional. Enquanto dirigia pela rodovia, Paul Yearly começou a sentir uma náusea repentina, percebendo que algo não estava certo. Ele desligou o piloto automático e pouco depois, tudo escureceu. Paul desmaiou, com o pé ainda pressionando o acelerador. O carro quase atingiu um poste de energia e acabou saindo da pista, entrando em um campo aberto. Em seguida, o veículo foi desviado novamente em direção à rodovia, mas não conseguiu vencer uma elevação do terreno. Quando começou a seguir diretamente para uma cerca, Paul recuperou a consciência a tempo, segurou o volante e pisou no freio, evitando algo pior. Aquele foi o primeiro desmaio de sua vida. Um motorista que passava percebeu a situação e acionou a polícia. Paul foi levado ao pronto-socorro, onde exames apontaram que a causa do incidente foi uma condição hereditária de pressão arterial baixa. Após receber tratamento médico, Paul se recuperou completamente. Um homem dirigia por Brown Plains, por volta das 3 horas da manhã, quando passou por uma situação extremamente perturbadora. Veja só. Após uma colisão estranha e repentina, outra pessoa se aproximou rapidamente do veículo, o que levantou a suspeita de que tudo pudesse ser um acidente encenado, possivelmente ligado à fraude de seguro. Temendo estar prestes a ser assaltado ou enganado, o motorista tomou uma decisão imediata.
saiu do local para se proteger. Em Glendale, Califórnia, um homem dirigia em meio ao trânsito da rodovia quando se deparou com uma situação verdadeiramente aterrorizante. Go to squeezed.com juice cleanses. You can make them spicy or regular. Plus, if you order right now before 1 p.m., you get delivered by 8 p.m. Yeah, same day delivery. Go to squeezed.com juice cleanses, all right? That's squeezed.com. Were you fired from your job unjustly? You need to know your rights. Hey Siri, call 911. Jerry Law Group for a free That's 800-485-1049. Hey Siri, call 911. Champion of employee rights. De forma repentina, um indivíduo saiu de um veículo Tesla, segurando um cano de metal, e avançou de maneira agressiva em direção ao carro, atingindo violentamente a janela do carro. Surpreendentemente, o vidro resistiu e não se quebrou. Após o ataque, o agressor retornou ao próprio veículo e seguiu viagem. No entanto, poucos minutos depois, ele foi visto atacando outro carro mais à frente na rodovia, forçando o motorista a acelerar para conseguir escapar. O incidente foi imediatamente reportado à polícia, mas as autoridades inicialmente não conseguiram rastrear o veículo do agressor, já que ele não possuía placas. Nos dias seguintes, a polícia recebeu diversas outras denúncias de ataques semelhantes, alguns deles também registrados por câmeras veiculares. Wow. What? Esses relatos acabaram levando à identificação do agressor como Nathaniel Ryak, um homem de 36 anos, com um extenso histórico criminal e mandados de prisão em aberto. Ele foi ligado a casos de ameaças graves e perseguição em 8 estados diferentes. Até hoje, o motivo exato dos ataques na rodovia permanece desconhecido. Nathaniel encontra-se atualmente preso, com fiança fixada em mais de 5 milhões de dólares. Durante alguns meses, uma estranha onda de palhaços ameaçadores se espalhou pelos Estados Unidos. Enquanto alguns buscavam apenas assustar por diversão, outros foram além, envolvendo-se em assaltos, agressões e até sequestros. Em uma noite, uma família que viajava de carro por South Yorkshire acabou vivenciando um momento aterrorizante. A câmera veicular registrou quando um palhaço surgiu repentinamente à frente do veículo, aparentemente do nada. Tomado pelo pânico, o motorista engatou a marcha ré rapidamente e, em seguida, avançou novamente. A manobra forçou o palhaço a pular para fora da frente do carro, evitando um possível atropelamento. Uma família seguia tranquilamente em uma viagem de carro quando acabou vivendo algo simplesmente aterrorizante. De repente, eles avistaram uma mulher vestida de branco parada no meio da estrada, bloqueando completamente a passagem. O choque foi imediato. Tomados pelo medo, eles nem sequer consideraram parar para verificar se ela precisava de ajuda. No escuro, não conseguiam distinguir se se tratava de uma pessoa em perigo, alguém tentando enganá-los ou algo ainda mais estranho. Este vídeo perturbador começou quando a polícia local recebeu uma chamada, relatando que um homem estaria ameaçando uma família com uma faca. As equipes responderam rapidamente e chegaram ao local em poucos minutos. Ao desembarcarem, os agentes encontraram um homem sem camisa, visivelmente alterado, gritando de forma agressiva e segurando uma faca nas mãos. Drop the knife! Put the knife down! Put the knife down! Put the knife down! Drop it now! No! Ele representava um perigo evidente. Os policiais tentaram repetidas vezes convencê-lo a largar a arma, mas o homem se recusava a obedecer. A situação exigia urgência. O incidente acontecia a cerca de 400 metros
de uma escola de ensino médio, por volta das 14 horas e 30 minutos, exatamente no horário de saída dos alunos. Após momentos de extrema tensão, o homem finalmente arremessou a faca no chão, ergueu as mãos e passou a seguir as ordens dadas. Hey, listen. I got taser. Alright, listen. Get down on your knees. Get on your knees. Get on your knees. Get on your knees. Get on your knees. He's dead when it Get on your belly. Hey. O suspeito foi detido sem que ninguém se ferisse. Ele foi identificado como Christopher Lazio, de 34 anos, e posteriormente constatou-se que estava fortemente intoxicado, o que ajudou a explicar seu comportamento instável. Apesar do susto e do risco envolvido, ninguém ficou ferido, e a situação foi controlada a tempo. Em 2020, Aaron Punt e Logan Howard, 2 observadores de aves norte-americanos, naturais do estado de Indiana, trafegavam por uma estrada secundária isolada no México, procurando aves tropicais para fotografar. O cenário parecia calmo, até o momento em que um caminhão passou por eles em alta velocidade, e homens armados desceram do veículo, instaurando um caos imediato. No, please. What? Do interior do carro, o pânico surge instantaneamente, conforme os 2 homens começam a entender o que está acontecendo. Os indivíduos armados cercam o veículo e iniciam um interrogatório agressivo, tentando confirmar se eles não eram espiões ou agentes da polícia disfarçados circulando em seu território. Go, 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 go. No, please. What? Please. Please, what? Please, what? No, Espanol, please. We're just... I'm about to pass out. Logan, don't. It's okay, it's okay. No problem. Okay? What? No problem. Tranquilo, pero... What's your name? Aaron. Depois de exigirem seus nomes e questionarem o motivo da viagem, os homens armados aparentaram ficar satisfeitos com as respostas e acabaram liberando os 2. Todo o encontro foi gravado pela câmera veicular instalada no carro. Até hoje, a identidade daqueles homens permanece incerta. Não se sabe se eram patrulhas civis atuando contra cartéis ou integrantes do próprio cartel. Isso é tudo por hoje. Eu sou o Alexandre e quero agradecer de coração por você estar aqui. Um agradecimento especial a todos os membros e inscritos que acompanham, comentam e apoiam o canal. Vocês são a alma disso tudo. Faço questão de ler e responder cada comentário, porque é graças a vocês que o canal continua vivo. Nos vemos no próximo vídeo.